A versão King James. Publicado por Estudos Bíblicos para Crescimento em Deus. Prólogo. 38% dos leitores da Bíblia no ZEO usam a versão King James, KJV, também conhecida como versão autorizada ou avenida, e 14% usam a NKJV, nova versão King James, o que representa 52% ou mais da metade dos leitores da Bíblia, em comparação com 11% que usam a NIV. Algumas dessas pessoas acreditam que a KJV é a única Bíblia em inglês válida. Acreditam que seus tradutores foram verbalmente inspirados em sua tradução, mesmo quando, por ignorância ou erro, traduziram incorretamente o hebraico e o grego originais. Consideram todas as outras traduções em inglês como ataques satânicos à verdade. Essas pessoas são conhecidas como o movimento King James Only ou KJV Only. Será que essas pessoas podem estar certas? Outros simplesmente preferem a KJV a outras traduções por uma ampla variedade de razões. Normalmente, cresceram com ela desde a infância. Não se preocupam muito com o inglês antigo, que sentem que entendem. Para algumas pessoas, a KJV soa mais sagrada, mais autoritária e mais reverente do que as versões em inglês moderno. Elas não acreditam que todas as outras traduções estejam erradas. Seria melhor que essas pessoas fossem transferidas para a NKJV ou para outra tradução. Essas são questões extremamente importantes que afetam a vida diária de milhões de pessoas. Durante meus dias de escola, não li nem ouvi nenhuma outra Bíblia além da KJV, exceto um Novo Testamento grego que meu professor de grego me deu quando eu tinha uns 10 anos. Continuo lendo o grego desde então. Neste artigo, apresentarei os principais pontos do debate sobre a KJV, todos os quais podem ser estudados com mais profundidade na internet. Tomei informações de um livro intitulado Power and Glory, de Adam Nicholson. Este livro é um relato do clima político e religioso em que a KJV foi traduzida e fornece muitos detalhes sobre o caráter e as motivações da versão King James e dos bispos que realizaram a tradução. O autor não aborda a KJV de um ponto de vista religioso, mas sim a vê como uma magnífica obra literária. Vou me referir a este livro como OP-Cite. Outras informações neste texto são obtidas da internet. Abordarei este assunto sob 3 títulos principais. 1. A Era da KJV. 2. Os tradutores da KJV. E 3. Os manuscritos dos quais a KJV foi traduzida. A Era da KJV. A versão KJV foi concluída em 1611 e tem pouco mais de 400 anos. A idade importa. Está desatualizada. Afinal, o livro de Gênesis é cerca de 9 vezes mais antigo. A idade da KJV tem várias consequências negativas importantes. Analisaremos cada uma delas separadamente. A linguagem da KJV. A primeira e mais óbvia consequência negativa é a enorme diferença entre a linguagem da KJV e o inglês moderno. Veja esta passagem. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Vós não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nas vossas próprias entranhas. 2 Cor 6 e 11 da manhã, 12. Paulo parece ter sofrido de um coração dilatado, e os coríntios obviamente tinham problemas intestinais. Todas as línguas mudam constantemente, especialmente agora, nestes tempos de comunicação globalizada. Novas palavras entram na língua, palavras antigas se tornam obsoletas e, mais perigosamente, as palavras mudam de significado. Os pronomes tu, ti, e as terminações verbais que os acompanham tornaram-se obsoletas. Entender a língua da KJV pode não ser um problema para quem cresceu com ela, mas é um problema enorme para os mais jovens, que podem ter sido criados sem qualquer conhecimento bíblico. Além disso,
Existem milhões de falantes de inglês como segunda língua em todo o mundo que leem a Bíblia em inglês ou leem artigos com citações bíblicas em papel ou na internet. Todas essas pessoas têm dificuldade com o inglês da KJV. Se quisermos nos comunicar e citar as Escrituras para pessoas que não compartilham nossa fé e formação, precisamos fazê-lo em uma linguagem que elas entendam. A versão King James pode ser adequada para uso pessoal, mas boas traduções modernas da Bíblia são muito melhores para a comunicação com o mundo exterior. Gosto muito da tradução da versão KJV de João 3:8. O vento sopra onde quer, e ouves o seu som, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Meu pai, que fazia previsões meteorológicas, costumava citá-la. No entanto, dificilmente considero que seja uma tradução ideal para pessoas do século XXI. 10 das suas 23 palavras estão obsoletas. Outro efeito negativo de uma Bíblia em inglês desatualizado é a sugestão de que o que ela diz também está desatualizado. A fé em Jesus não é algo que pertence ao passado e é irrelevante para os dias de hoje. Ela é voltada para o futuro e progressiva. Não é um retorno a uma era de ouro imaginária. Veja também línguas sagradas. Novos manuscritos. Outra consequência menos óbvia da idade da KJV é que seus tradutores não dispunham de todo tipo de informação disponível desde então. Mais importante ainda, manuscritos gregos antigos que datam do século IV foram descobertos, e a maioria dos estudiosos acredita que sejam mais precisos do que os usados para traduzir a KJV, mas falaremos mais sobre isso posteriormente. Novos materiais gregos. Além de novos manuscritos do NT, muitos outros escritos gregos da época do Novo Testamento foram descobertos. Esses escritos lançam nova luz sobre os significados das palavras e estruturas gramaticais usadas no NT. Novos estudos de linguagem. O hebraico foi uma língua morta por quase 2000 anos, até que Eliezer ben Yehuda o reviveu como língua falada no início do século XX e se tornou a língua nacional de Israel. Hoje, conta com milhões de falantes nativos. Acadêmicos, entre eles, nascidos na terra da Bíblia, lançaram nova luz sobre o significado do hebraico antigo. Os estudos do grego do Novo Testamento também aumentaram significativamente desde 1611 e continuam a crescer. A internet dissemina o conhecimento pelo mundo como nunca antes. Boas traduções modernas da Bíblia aproveitaram todo esse conhecimento adicional. Experiência de tradução. Além de novos manuscritos e outros escritos antigos, toda tradução moderna conta hoje com o benefício de 400 anos a mais de experiência em tradução, especialmente com a globalização dos últimos 50 anos. A tradução é uma ciência e, como todas as outras ciências, progrediu e progredirá ainda mais. Compreensão espiritual. Mais importante ainda, homens de Deus estudam as Escrituras há 400 anos, desde que a versão KJV foi traduzida, e Deus lhes concedeu uma nova compreensão do seu significado. Pessoas cheias do Espírito Santo terão a mente do autor das Escrituras e estarão em melhor posição para entendê-las. Seus insights têm contribuído enormemente. Resumo. A KJV deu uma enorme contribuição à tradução da Bíblia, e todas as traduções desde então puderam se beneficiar dela. Sir Isaac Newton disse a famosa frase: "Se eu vi mais longe do que outros, foi por estar sobre os ombros de gigantes." Einstein subiu nos ombros de Newton e viu muito mais longe do que Newton. A KJV subiu nos ombros de Tyndale e outros e viu mais longe. As traduções modernas agora se apoiam nos ombros da KJV e de traduções posteriores, e elas, por sua vez, viram mais longe novamente. Por todas essas razões, a idade da KJV a torna menos adequada para leitura e estudo do que uma boa tradução para o inglês moderno que pode aproveitar todo o progresso feito desde 1611. A tradução da KJV. Em segundo lugar,
devemos considerar a tradução da KJV. Quem iniciou e controlou todo o projeto? E quem fez a tradução? Rei James. Surpreendentemente ou não, o homem responsável pela tradução da versão King James foi o Rei James. Todo o projeto foi ideia dele e ele sabia o que queria. Ele até estabeleceu 16 regras sobre como a tradução deveria ser feita, op. Cite. pp. 73 a 83. O nome hebraico Jacó aparece no Novo Testamento grego como Iacobos. Porque a versão King James o traduziu como Tiago em vez de Jacó. Provavelmente, acredite, em homenagem ao rei. No site King James Version lemos o seguinte. James deu aos tradutores instruções destinadas a garantir que a nova versão estivesse de acordo com a eclesiologia e refletisse a estrutura episcopal da Igreja da Inglaterra e sua crença em um clero ordenado. Você acredita no que acabou de ler? O próprio rei Jaime controlou a tradução e ordenou um viés deliberado em favor da Igreja da Inglaterra. Quando católicos romanos ou testemunhas de Jeová produzem Bíblias tendenciosas em seu favor, o resto do mundo imediatamente grita: jogo sujo. Obviamente, há outra regra para a KJV e a Igreja da Inglaterra. Vejamos 4 exemplos que ilustram isso. 1. O rei Jaime decretou que a palavra eclesia, deveria ser traduzida como igreja em vez de congregação, como na tradução de Tyndale. Essa distorção agora se espalhou para o inglês e quase todas as traduções subsequentes foram forçadas a adotá-la. 2. O rei Jaime insistiu que a palavra episcopes, fosse traduzida como bispo em vez de supervisor. Isso cria a impressão completamente falsa de que a Igreja primitiva tinha bispos como os da Igreja Católica Romana, Anglicana e outras denominações. A NKJV traduz como bispo, a maioria dos outros como supervisor. 3. As palavras Tupasha, a Páscoa, em Atos 12:4, foram traduzidas como Páscoa, um festival da Igreja de origem pagã, em vez de Páscoa, que é seu verdadeiro significado. Em KJV a Páscoa. E 4. A palavra hierocilos, em Atos 7:37 da noite, foi traduzida como ladrões de igrejas, implicando que edifícios de igrejas existiam nos tempos do Novo Testamento, em vez de profanadores de templos, que é seu significado real. Em KJV ladrões de templos. Além disso, todos esses bispos obviamente acreditavam na doutrina da Trindade, que Deus é composto por 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, todos os quais são Deus. A KJV reflete sua inclinação para o assunto. Veja a doutrina da Trindade na tradição, Escritura e História da Igreja. O próprio rei Jaime era altamente educado e entendia grego, latim e francês. Escreveu livros e poesias, e até mesmo fez traduções. Era muito hábil em debater teologia com eclesiásticos. Em muitos aspectos, foi um bom rei. A princípio, foi rei apenas da Escócia, onde o rei estava sujeito à igreja, que era presbiteriana. Depois, tornou-se rei também da Inglaterra, onde o rei era chefe da igreja, a Igreja da Inglaterra. Obviamente, este era um acordo melhor, e ele queria que a KJV o apoiasse. A maioria dos historiadores afirma que ele era homossexual, embora tivesse tido 6 filhos. Passava muito tempo caçando, cite. p. 3, era dado à bebida e podia ser muito vulgar em suas conversas. Estava sempre pronto para mentir para fins políticos, cite. p. 6. Perseguiu puritanos e outros que queriam se separar da Igreja da Inglaterra. Alguém pode acreditar que uma Bíblia que ainda leva seu nome é a única e verdadeira Bíblia em inglês. Alguém pode sequer pensar que uma tradução deliberadamente tendenciosa da Bíblia é a melhor Bíblia para uso pessoal. Os tradutores. A equipe de tradução era composta por 47 acadêmicos, todos, exceto um, clérigos da Igreja da Inglaterra.
A maioria eram bispos. Nem é preciso dizer que não havia mulheres entre eles. Alguns eram membros da alta igreja que queriam reverter a reforma e retornar à Igreja Católica Romana. Outros eram puritanos que sentiam que a reforma não tinha ido longe o suficiente. A Igreja da Inglaterra é uma igreja meio reformada. Esses bons cavalheiros eram adequados para a tarefa. Obviamente, eles precisavam ser academicamente competentes, e certamente muitos deles eram. Alguns eram estudiosos extremamente competentes, com profundo conhecimento de grego e hebraico. Alguns também conheciam diversas outras línguas europeias e antigas, o que lhes teria proporcionado um conhecimento mais aprofundado do grego e do hebraico. Eles eram capazes de discutir o texto grego em grande detalhe e, sem dúvida, seus trabalhos contribuíram enormemente para todas as traduções subsequentes. Eles eram espiritualmente competentes. Quando Deus ordenou a Moisés que construísse o tabernáculo, disse-lhe: Veja, escolhi Bezalel, filho de Uri, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe habilidade, entendimento, conhecimento e todo tipo de habilidade, é acento circunflexo x31. 2,3. Exatamente os requisitos para tradutores da Bíblia. A Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo e as pessoas cheias do Espírito Santo estarão muito mais bem posicionadas para entendê-la e traduzi-la. Pessoas que tiveram experiências espirituais semelhantes às de Pedro, Paulo e João acharão mais fácil entender e traduzir seus escritos. Alguns dos tradutores eram homens de alta moral e devoção, outros eram bêbados, adúlteros e até assassinos, opsitipassim. Alguns supervigiarão a tortura e o assassinato de separatistas, pessoas que não concordavam com a Igreja da Inglaterra, e católicos romanos. Em 1620, apenas 9 anos após a conclusão da KJV, os pais peregrinos partiram de Plymouth, na Inglaterra, para a América em busca de liberdade religiosa no Novo Mundo. Eles fugiam da perseguição de alguns desses mesmos tradutores. Ironicamente, alguns de seus descendentes na América são agora os maiores apoiadores da KJV. Um verso famoso do poema Licídias, do poeta John Milton, denuncia o clero da Igreja da Inglaterra daquela época. As ovelhas famintas olham para cima e não são alimentadas, escrito em 1637. Seriam esses homens cheios do Espírito Santo? Seriam eles realmente os instrumentos escolhidos por Deus para a única Bíblia verdadeira em inglês? Os manuscritos subjacentes à KJV. Em terceiro lugar, e desconhecido para a maioria das pessoas, mas para alguns o fator mais importante na tradução da Bíblia, são os manuscritos gregos dos quais nossos Novos Testamentos foram traduzidos. Obviamente, nenhum dos rolos originais da Bíblia está disponível hoje. Temos apenas cópias dos originais. E, infelizmente, essas cópias não concordam entre si. Os escribas cometiam erros de cópia e, às vezes, omissões e, às vezes, ao que parece, acréscimos. O Antigo Testamento apresenta menos variações em seus manuscritos porque, em geral, os escribas judeus tinham uma reverência mais profunda por suas escrituras e eram perfeccionistas em seu trabalho. Esses manuscritos gregos se dividem em 2 grupos principais, que passaram a ser conhecidos como texto oriental e texto ocidental. A KJV e outras traduções europeias da época foram traduzidas do texto oriental. Quase todas as traduções modernas, com exceção da NKJV, foram traduzidas do texto ocidental. O texto oriental, também conhecido como Textus Receptus, foi compilado por um estudioso e monge católico chamado Desidério Erasmo. Ele trabalhou a partir de 6 manuscritos gregos disponíveis na época. Todos esses manuscritos datavam do século XII ou posterior. Ele também acrescentou partes que faltavam, traduzindo da Bíblia Vulgata Latina de volta para o grego. Sua edição final deste texto foi produzida no ano de 1535.
O texto ocidental foi compilado no século XIX pelos estudiosos Westcott e Hort. Eles basearam seu trabalho em manuscritos recém-descobertos, muito mais antigos do que os disponíveis para Erasmo. Os mais importantes deles foram o Codex Vaticanus e o Codex Sinaiticus, ambos datados do século IV. O texto ocidental é, em grande parte, a base da maioria das traduções modernas da Bíblia, incluindo a NEB, a NASB e a NIV. Quais são as principais diferenças entre o texto ocidental e o texto oriental, e qual a sua importância? As diferenças mais significativas entre o texto oriental e o texto ocidental estão relacionadas à doutrina da Trindade. Vários versículos sobre a Trindade estão presentes no texto oriental e, portanto, na KJV, mas ausentes no texto ocidental e, portanto, na maioria das traduções modernas. A passagem mais importante é o João 5, 7,8, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue, e estes 3 são um. As palavras em azul aqui estão no texto oriental, mas não no texto ocidental e, portanto, na KJV, e na NKJV, mas não na maioria das traduções modernas. Para os que só seguem a versão KJV, essa diferença é crucial. Eles dizem que os versículos que apoiam a Trindade foram deliberadamente removidos do texto por pessoas que não gostavam da doutrina da Trindade. Eles acreditam que o texto ocidental e todas as Bíblias traduzidas dele são um ataque satânico à verdade das Escrituras. Outros rejeitam essa visão e dizem que esses versículos sobre a Trindade foram deliberadamente adicionados ao texto por pessoas que queriam fortalecer a doutrina da Trindade. Qual destas visões é mais provável? A lógica normal sugeriria que manuscritos 800 anos antes têm maior probabilidade de representar o NT original do que os posteriores. Também parece mais provável que pessoas que se sentiram livres para alterar as Escrituras tenham acrescentado versículos para fortalecer a doutrina da Trindade, em vez de removê-los para enfraquecê-la. A maioria dos estudiosos acredita que o texto ocidental está mais próximo do NT original do que o texto oriental. Vou chamar mais uma testemunha ao tribunal. Há cerca de 100 anos, Ivan Panin realizou um estudo extensivo da Bíblia e encontrou todos os tipos de padrões numéricos baseados, em grande parte, no número 7. Ele alegou ser capaz de reproduzir o texto original selecionando variações no texto que se encaixassem nos padrões. Suas descobertas, em geral, apoiaram o texto ocidental em vez do oriental e, portanto, se opõem à KJV. Manuscritos ou tradutores? O que faz a maior diferença? Os manuscritos traduzidos ou os tradutores que os traduzem? Analisaremos alguns versículos controversos. Clique em qualquer referência de versículo abaixo para vê-lo em mais de 50 traduções diferentes para o inglês. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus, tradução do Novo Mundo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, KJV e muitas outras. A palavra grega theos, pode ser traduzida como Deus ou um Deus, dependendo do contexto. Os tradutores da TNM preferiram um Deus. Êxodo 8:13 da noite. Não matarás, KJV, não assassinarás, NKJV. Nenhuma diferença no hebraico, mas uma enorme diferença no inglês. A KJV apoia o pacifismo e a abolição da pena de morte, a NKJV pensa ao contrário. Apocalipse 2:11 da tarde. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, a maioria das traduções. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, Darby e outras traduções literais, aos siècles des siècles, várias traduções francesas. Grego. Eis Zaionas Zaionon. Muito sério.
Uma diferença infinita na duração da punição futura para os descrentes. Mt 3:11 da manhã. Eu vos batizo com água. Maioria das traduções. Eu, de fato, vos batizo em água. ASV. Grego. Em Haidat. Em pode significar em ou com, dependendo do contexto. Em favorece o batismo por imersão. O if soa mais como batismo por aspersão ou derramamento. Dou minha opinião sobre as traduções dessas 4 passagens nos 4 escritos a seguir. Testemunhas de Jeová e Testemunhas de Jesus, não matarás, reconciliação universal, batismo, sombras e substância. Essas traduções das mesmas palavras gregas ou hebraicas são chocantemente diferentes umas das outras. Muitos outros versículos poderiam ser citados para mostrar que os tradutores fazem escolhas enormes na forma como traduzem do grego ou hebraico para o inglês. Parece, para citar erroneamente Juízes, que cada tradutor faz o que é certo aos seus próprios olhos. Sua erudição, preconceitos deliberados ou inconscientes, integridade e, acima de tudo, compreensão espiritual fazem diferenças muito maiores do que as diferenças entre os textos ocidentais e orientais. Jesus disse: quando ele, o Espírito da Verdade, vier, ele vos guiará a toda a verdade. João 4:13 da tarde. Ainda bem que ele não disse: quando vocês tiverem a versão correta da Bíblia em inglês, ela vos guiará a toda a verdade. Sério, se quisermos conhecer a verdade em qualquer assunto, precisamos da orientação do Espírito Santo. Não podemos depender de uma única tradução da Bíblia. A nova versão King James. A NKJV foi concluída em 1982. O objetivo de seus tradutores era atualizar o vocabulário e a gramática da versão King James, preservando o estilo clássico e a beleza literária da versão original de 1611 da KJV, da nova versão King James, Wikipédia. Eu, e, your, substituem, they, thou, e, tine, e as antigas terminações verbais do inglês desapareceram. 2 Coríntios 6. 11,12 citado acima substitui, ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Vós não estáis apertados em nós, mas estáis apertados nas vossas próprias entranhas, por, ó Coríntios. Falamos abertamente convosco, o nosso coração está bem aberto. Vós não estáis limitados por nós, mas estáis limitados pelas vossas próprias afeições. A NKJV corrige muitos erros da KJV, mas parece ainda manter algum viés. Assim como a KJV, ela é baseada no texto oriental, mas também tem notas marginais com leituras do texto ocidental. Conclusões. Movimento somente KJV. Acredito que os seguintes pontos destroem completamente a visão de que a KJV é a única e verdadeira tradução inspirada da Bíblia. A KJV deliberadamente traduziu mal algumas palavras para apoiar uma denominação específica. A KJV está desatualizada há 400 anos. A tradução grosseiramente errada de Lucas 6:12 da tarde. Eu dou o dízimo de tudo o que possuo. Veja a nota final para a explicação. Se o inglês tem uma única tradução inspirada da Bíblia, o que dizer de todas as outras línguas modernas? Outro argumento contra o ensino dos que defendem a versão exclusiva da KJV é a total desonestidade de sua propaganda. Eles dizem que as traduções modernas omitem deliberadamente versículos-chave da Bíblia. A verdade, como vimos, é que as versões modernas são baseadas em diferentes manuscritos gregos. Eles dizem que a KJV é a única versão autorizada. Todas as outras Bíblias são não autorizadas. Autorizadas por quem? Resposta: não por Deus, mas pelo rei Jaime I e pela Igreja da Inglaterra. Para pura enganação, veja quais versículos da Bíblia a NVI excluiu. Jesus-lord.com
O uso da palavra excluir aqui é totalmente desonesto. Implica a remoção deliberada e maliciosa de versículos que faziam parte da Bíblia, quando, na realidade, esses versículos provavelmente foram adições posteriores ao texto original. Traduções modernas relativamente literais da Bíblia, como a NASB, são provavelmente 95% iguais à KJV. Nenhuma delas é radicalmente diferente da KJV em qualquer ensinamento bíblico importante. No entanto, o movimento que defende a tradução exclusiva da KJV acredita que todas as outras traduções da Bíblia são ataques satânicos à verdade. A verdade nua e crua é que o movimento que prega a KJV exclusivamente é uma seita baseada em mentiras. No centro dela está a adoração idólatra à KJV. Como outras seitas, acredita que seus membros detêm o monopólio da verdade. Outros leitores da KJV. Os leitores comuns da KJV são muito diferentes dos que só leem a KJV. Eles não descartam todas as outras traduções. Simplesmente preferem ler a KJV. Eu sugeriria a eles que boas traduções modernas são mais fáceis de entender e mais precisas pelos motivos que expus acima. Elas também são muito melhores para a comunicação com o mundo exterior. Elas, especialmente se você usar mais de uma delas, também são mais seguras quando você quer encontrar a posição da Bíblia sobre assuntos controversos. Por exemplo, o movimento carismático, a cura divina, a predestinação, o destino final dos descrentes, o fim do mundo, como a KJV traduz, e muitos outros. Se você estudou o assunto e acredita firmemente que o texto oriental é o mais próximo do NT original, mas concorda que a KJV está desatualizada e contém erros e preconceitos, então a NKJV é a escolha bíblica óbvia. Se, no entanto, você aceitar, como a maioria dos estudiosos, que o texto ocidental é pelo menos tão válido, se não mais, do que o texto oriental, então os argumentos a favor da NKJV desaparecem. A ASV ou NASV são suas substitutas naturais. A NASV é amplamente considerada a mais literal das traduções da Bíblia em inglês do século XX e, nesse aspecto, é semelhante à NKJV. É claro que existem muitas outras opções. Sites. Como eu disse, este texto é uma introdução a um assunto amplo, escrito por um amador. Terá pouca relevância para pessoas que não usam a KJV ou a NKJV, mas espero que seja interessante e os ajude a entender os mais velhos. Para aqueles que usam qualquer uma dessas Bíblias, recomendo um estudo mais aprofundado. Quase todas as partes deste artigo poderiam ser bastante expandidas. A seguir estão apenas alguns dos muitos sites disponíveis que expandem os vários aspectos deste assunto. A questão da versão KJV somente, uma refutação aprofundada da posição da versão KJV somente. Versão King James, Wikipédia, um relato neutro e factual da tradução da KJV. Nova versão internacional, Wikipédia, informações sobre a NKJV. Jaime I, rei da Inglaterra e Escócia, um relato histórico do rei Jaime. Nota final, Lucas 6:12 da tarde. Alguns crentes que só creem na KJV afirmam que a KJV foi verbalmente inspirada, assim como as escrituras gregas e hebraicas originais. Até mesmo erros de tradução foram inspirados pelo Espírito Santo. Um erro de tradução grosseiro destrói essa ideia. A KJV traduz Lucas 6:12 da tarde, apodicato pantauzanque tomai, como, eu dou o dízimo de tudo o que possuo. A maioria das traduções modernas de Lucas 6:12 da tarde, mas não a NKJV, diz algo como, eu dou o dízimo de tudo o que recebo, ganho. Qual é a diferença? Possuir implica propriedade, obter implica renda. A KJV aqui tem dois problemas sérios. 1. Desfazer-se de propriedades era contrário à lei do Antigo Testamento. Toda herança em Israel era permanente.
Nabote foi apedrejado até a morte por se recusar a vender sua herança a Acabe. 2. O dízimo é sempre sobre a renda e nunca sobre a propriedade. Pagar dízimos sobre a propriedade seria financeiramente desastroso. Após 10 anos, restaria apenas 1/3 dela, e após 20 anos, apenas 1/8. Somado a isso, o verbo quitomai significa obter e não possuir. O Espírito Santo jamais inspiraria uma tradução incorreta que levasse à contradição entre as Escrituras e ao caos financeiro pessoal. Este versículo, por menor que seja em qualquer outro sentido, destrói a ideia de que a KJV foi verbalmente inspirada e infalível. Artigos relacionados no meu site. As Escrituras é a Palavra de Deus. Línguas Sagradas.